Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minha amiga desse canal. Você que nunca me ouviu, vou deixar essa palavra, mais uma palavra, vou deixar uma palavra para você nesse dia, uma palavra do Senhor, uma palavra que o Senhor me deu no meu coração hoje, agora à noite, no meu coração, uma palavra do Senhor para a sua vida. Então, assista esse vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João 3 diz assim: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, esse homem reconhecia que Jesus era mestre, sabia que Deus quer ele, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu faz, só Deus, se não tivesse com ele, né? Quantas pessoas sabe ver os milagres que Deus faz? É cura, é libertação, é livramento, é coisa, tanta coisa, né? Tantas pessoas conhecem, muitos vão na igreja, né? Conhece, vai lá, recebe cura, recebe libertação, recebe isso, recebe aquilo outro, né? Mas, que adianta você ir na igreja, meu irmão, receber cura, receber libertação, ser próximo, ter uma bela nova empresa, ser próximo, ser tudo abençoado, né? Mas que adianta isso? Não adianta nada. Você não conhece o Pai. Olha que aí, continuando, ele diz: fazer esses sinais que tu faz, sei que Deus, eu sei se Deus não estivesse com ele. Quer dizer, se Deus não estiver com você. Aí diz assim: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmão, se você não nascer de Deus, se você não nascer do Espírito Santo, não for gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, se você não nascer de Deus, você não vai poder ver a Deus, você não vai poder ver o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é o nascer de novo? É aquele que se entrega a Jesus, aquele que se batiza nas águas, entrega a vida dele a nascer, larga o velho homem, o velho eu. Se ele era corrupto, ele larga a corrupção. Se ele era religioso, ele larga a religiosidade, vai viver o verdadeiro evangelho. Se ele furtava, roubava, se prostituir, fazia as coisas erradas, ele larga tudo errado para seguir Jesus. Esse para nascer, para seguir o Senhor e nascer de novo, receber o Espírito Santo. Aí diz assim: e perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? A pessoa fala assim, ele perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Ele achou: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Ele acha assim: olha, para mim nascer de novo, vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe e voltar. Será que porventura nascer de novo, nascer a segunda vez? Mas Jesus não estava falando desse nascimento, o nascimento físico, mas sim do nascimento espiritual. O nascimento espiritual, meu irmão. Aí continuando, e perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu Jesus: em verdade, vos te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus respondeu para ele: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Duas vezes aqui ele falou no versículo 3, agora no versículo 6, no versículo 5. Quem não nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando, ó, se você não nascer da água e do Espírito, o que significa nascer da água?
Se batizar, nascer do Espírito Santo, é você ser selado com a presença de Deus na sua vida. Se você não nascer da água e não nascer do Espírito Santo, você não vai poder nascer de Deus. Você não vai poder entrar no reino de... Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Irmão, você pode ficar na igreja há 30 anos, 50 anos, mas se você não se arrepender do seu pecado, não largar a velha criatura, o velho homem, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Você não vai ver, meu irmão. Aí, continuando. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido da carne, irmão, cogita das coisas da carne, a Bíblia fala. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Porque é o reino espiritual. Ele não vive, ele vive nesse mundo. Mas ele não vive segundo o que os olhos dele vê. Ele não vive segundo a carne dele. Ele não vive fazendo o que é prazeroso à alma dele. O que é prazeroso à vida dele. O que é prazeroso ao ser dele, à alma dele. O que ele quer, o que ele deseja. Não, ele faz para o Senhor. Ele faz segundo a vontade de Deus. Deus fala, faz isso, ele faz. Ele não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito de Deus. Ele é Espírito. Ele vive no mundo. Neste mundo, trabalha neste mundo, tem que viver neste mundo, mas ele é espiritual, é um ser espiritual, ele é diferente, irmão. Aí, continuando. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa que nascer de novo. Importa vós nascer de novo, não te admire. Importa vós nascer de novo. 3 vezes que Jesus está falando, nasça de novo. Nasça do Espírito Santo. Tem uma música que diz, tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. É muito bonita essa música, mas é a realidade. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo, meu irmão. Você só vai entrar no reino de Deus se você nascer da água e do Espírito Santo. Senão você não vai poder ver o reino de Deus. Aí, continuando, ele diz, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele falou assim, você vê o vento, Nicodemos? Irmão, você vê o vento? Não vê. O vento sopra aqui. Você não sabe se ele está vindo na direção... Está vindo na direção leste, do oeste, do norte, do oeste. Você não sabe de onde que ele está vindo. Você não sabe. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra ele aonde ele quer. Ele não faz o que ele quer. Ele faz a vontade de Deus. Ele contraria o mundo. Ele contraria todo mundo. Pai, mãe, igreja, contraria tudo para fazer a vontade de Deus. Aquele que é de Deus. Contraria para fazer, para se cumprir a palavra de Deus. Porque ele é espírito. Às vezes o povo, o pai, a mãe não vê o que ele vê. Porque a família ainda é nascida da carne, não é de Deus, e ele é espiritual, ele tem um reino espiritual dentro dele, ele tem um reino de Deus dentro dele, ele é diferente. Aí continuando, então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Como pode acontecer isso? Acude, Jesus, me ajuda, Jesus. É o que Nicodemos está falando. Acudiu-se Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendeis essa coisa? Tu és mestre em Israel e não compreendeis essas coisas? Ele está dizendo, olha, você é mestre e não compreendeis isso? Quantas pessoas são, meus irmãos? São diáconos, são pastores, são bispos, são presbíteros, são isso, são aquilo outro. É irmão da igreja, está 20, 30 anos dentro da igreja, mas eles não compreendeis essas coisas. Não compreendeis essa coisa. Que tem que nascer da água. Tem que nascer do Espírito Santo. Tem que nascer de novo. Não compreendeis. Não compreendeis. Em verdade te digo. Nós dissemos que sabemos, testificamos que temos visto. Contudo, não aceitaste o nosso testemunho.
Jesus disse, olha, em verdade vos te digo, nós dissemos, sabemos, testificamos que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Quantas pessoas este mundo não aceita o nosso testemunho, não aceita o que a gente fala. A gente fala aí, ó, se arrependei, arrependeis, se arrependei dos vossos pecados, larga o pecado, larga a prostituição, larga isso. A pessoa não quer viver como nos dias de Noé, que se dava em casamento. Olha aí, a gente tá aí nesse dia 31 aí, ó, vai, festa, churrasco, tudo. É pecado? Não é, irmão. Não é pecado, não. Mas aquilo tem que ser para a glória de Deus. Muitos vão perder a vida nesse dia 31 pro dia 1º. Muitos vão morrer nesse dia, irmão. Muitos vão. Nem vão virar o ano. Porque às vezes pode estar por causa de um vício, por causa de uma droga, por causa de uma bebida, por causa de alguma coisa, de um acidente. Muitos não vão. Não estou profetizando mal, não. Eu estou falando. Aí eu te pergunto. Eu estava conversando esses dias com um colega meu, falando para ele. Olha, será... Ele falando assim. A pessoa... mas quando eu for mais velho eu vou se arrepender. Eu falei, não. E se você tem um ataque fulminante? E você não vai ter tempo de se arrepender? Não é verdade? Então, meu irmão, abre os seus olhos. Abre os seus olhos. Se aquela pessoa que tem um ataque fulminante morre do ataque cardíaco, ela não tem tempo de se arrepender. Porque é 1 segundo ela morre. Quantos perdem a vida num acidente, meu irmão? Vai perder a vida num acidente esse ano de 2020 por causa do quê? De imprudência, né? Aí continuando. E se tratando de coisas terrenas, não me crestes como creres, se vós falar das coisas celestiais. Se tratando de coisas terrenas, não me creste? Mas como creres se vós falo das coisas celestiais? Se eu falar das coisas terrenas, você não creste. Mas se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, ao saber o Filho do Homem que está no céu. É Jesus. Ele está falando dele mesmo. Jesus está falando dele. Se você não crê, você não vai ser. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu, o Filho do Homem. De modo que por Moisés levantou-se a serpente no deserto. Assim, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Para que todos que aquele nele crê tenha a vida eterna, irmão. Para você ter a vida eterna, irmãos. Para você ter vida eterna, você tem que crer em Deus. Tem que crer no Senhor Jesus. Se arrependa quando dá tempo, meu irmão. Se arrependa, meu irmão. Agora dá tempo de se arrepender. Se arrepende. Se arrepende. Ainda não acabou 2020. Dá tempo de você se arrepender. Aonde você está? Se arrependa. Se entrega ao Senhor nesse momento. Se arrependa. Larga o pecado. Larga tudo. Se arrependa, meu irmão. Ô, você que tá aí. Você que tá aí, meu irmão. Que tá falando que não tem força para voltar para Cristo. Você que tá aí, meu irmão, tá falando que não tem força para largar o pecado, para largar a bebida, as drogas. Jesus já é sua força, Deus está te dando força. Importa nascer de novo. Importa que você nasça de novo. Olha, meu irmão, deixa essa palavra para você. Reflita nessa palavra. Que Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família. Em nome de Jesus, é tempo de arrependimento. 2021 é o tempo de arrependimento. Arrependimento das nações. Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus. Amém.